Olá, amigos, telespectadores, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Quem vos cumprimenta é o Rav Shai. E este é o programa Or Teshuvá, ou Luz para o Retorno. E que retorno? Retorno às raízes judaicas do primeiro século. É muito bom ter você conosco, nos acompanhando nestes programas e por esse meio de divulgação. No programa anterior, nós falávamos aí sobre a morte de Estevão. Estevão foi levado perante o conselho, perante o sinédrio, pesando contra ele a acusação de que ele era um blasfemador, que ele falava contra o templo, contra Moisés e contra a lei, e contra a Torá. E essas testemunhas haviam sido compradas, ou alguns homens dentre o povo de uma determinada sinagoga ali daquela região foram subornados, foram comprados e organizaram, ou eles mesmos, quem sabe, se apresentaram como testemunhas neste processo contra Estevão e levaram Estevão perante o sinédrio. Para que a gente se situe melhor, nós vamos ver aqui as acusações que foram levantadas contra Estevão. Capítulo 6 de Atos, verso 11, diz o seguinte: Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo e os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. E veja bem, e agora eles citam aqui Yeshua, porque nós lhes ouvimos dizer que esse Yeshua Nazareno há de destruir esse lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Vocês viram bem que coisa curiosa, né? As falsas testemunhas, além de falar que Estevão iria se levantar contra além de falar que Estevão falou contra Moisés, contra a lei e contra o templo, eles acrescentaram isso, que Estevão pregou que Yeshua havia dito que iria destruir o templo. Yeshua iria destruir o templo. Há de destruir este lugar, o templo, e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então vejam que coisa interessante, não é? Quer dizer, mas Yeshua destruiu o templo? Não. Yeshua morreu antes, Yeshua morreu e somente no ano 70 ou 30 e poucos anos mais tarde, o templo foi destruído com a invasão de Roma. Mas eles acrescentaram ali, ele anuncia que esse Yeshua Nazareno vai destruir o templo, esse lugar. E vai mudar os costumes que Moisés nos deu. Mas talvez vocês não estejam entendendo o que eu estou vendo aqui nesse versículo. O que as pessoas aprendem hoje? Não é exatamente isso? Não que Yeshua destruiu o templo, mas que Yeshua mudou os costumes que Moisés deu? Não é isso que a gente vê hoje? As pessoas entendendo que não é necessário observar o Shabat, que não é necessário celebrar as festividades judaicas, que não é necessário cumprir a Torá, que a Torá era para aquele tempo. É interessante, as acusações atribuídas a Estevão foi que o levariam à morte.
E essas acusações são cridas hoje. Não é uma coisa curiosa? Na verdade, Estevão nunca Estevão ensinou nada disso. Isso eram falsas acusações, que por fim levaram Estevão ao apedrejamento e à morte. Agora, de acordo com a Torá, para julgar uma pessoa, tinha que ter mais de uma testemunha. Eu já dizia isso no programa anterior. Uma testemunha só, uma suspeita, uma acusação sem provas, não levaria ninguém a um tribunal. Tinha que ter provas, tinha que ter testemunhas, e mais de uma. De acordo com a Torá, uma testemunha só não servia, definitivamente. E eles, obviamente, pelo suborno, conseguiram reunir um número suficiente de testemunhas, confessando as mesmas mentiras, que Estevão era um pregador contra o templo, contra Moisés e contra a Torá, e ainda mais que ele anunciava a destruição do templo, que seria destruído pelo seu Messias, Yeshua. Estevão foi levado à morte. Agora, a morte de Estevão foi justa? Nós temos que entender duas coisas aí. Estevão, os motivos pelos quais Estevão foi condenado eram motivos justos. Só que eram falsos. Então, onde é que está o erro aí? O erro está no fato de que os juízes não fizeram aquilo que a Torá determina. A Torá, por exemplo, diz que os juízes devem inquirir bem as testemunhas. Ou seja, investigar, chamar as testemunhas e investigar com profundidade os argumentos e a própria testemunha, inquirir bem para ver se a testemunha não está mentindo. E é o que provavelmente tenha faltado. Ou estavam muito bem preparados, porque vejam bem, quando uma testemunha era vista como falsa testemunha num julgamento, e era provada que aquela testemunha era falsa, quem morria apedrejado era a falsa testemunha. Então, as testemunhas sabiam disso, da gravidade que seria para elas se fosse constatado que eram falsas testemunhas, que eram compradas. Elas seriam apedrejadas. No lugar de Estevão, Estevão seria liberado. Mas foi uma coisa muito bem trabalhada, de maneira que todas elas foram inquiridas e os juízes se convenceram de que aquilo era verdadeiro e apedrejaram Estevão. Então, o julgamento foi justo se considerar que teve testemunhas, que as testemunhas disseram tudo a mesma coisa, mas foi injusto porque as testemunhas eram falsas. Então houve uma falha no julgamento, ou uma falha nos juízes que não fizeram muito bem o trabalho que deveriam fazer. Agora, eu estou comentando isso por quê? Eu quero voltar no assunto do programa anterior. Porque se Yeshua tivesse ensinado contra a Torá nos seus dias, se ele aparecesse depois ali do anúncio de Yohanan, de João o Batizador, que veio como um precursor, veio como Elias, como um precursor, de acordo com a palavra dos profetas, se Yeshua tivesse aparecido, você vê que ele aparece ainda como menino aí, ali na fase do seu bar mitzvah, aos seus 12 anos, ele aparece no meio dos doutores
ensinando os doutores, os mestres. Então, contra a Torá, ele não estava ensinando. Como é que ele teve acesso para discutir, para ensinar até mesmo os doutores da lei dos seus dias? Isso prova, com certeza, que Yeshua, desde menino ainda, ele ensinava de acordo com a vontade de Deus. E ele ensinava de acordo com a Torá. Muitas vezes ele foi abordado, um dos mestres daqueles dias perguntou para ele qual era o maior mandamento. Ele disse: ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aquele sábio da época admirou da resposta de Yeshua e aprovou a resposta de Yeshua. Então, em momento algum, Yeshua ensinou contra a Torá. Nunca ensinou contra a Torá. Ele pode ter tido ali alguma dissensão com respeito a tradições, não todas as tradições, porque existem boas tradições até hoje. Já o Rachali, o apóstolo Paulo, fala: e retendes as tradições como vô-las entreguei. Então, tradições também são boas. Não é tudo tem que estar escrito na Bíblia, tudo. Não. Tem tradições decorrentes da lei oral, da maneira de viver do nosso povo, são boas tradições. Muitas das tradições do nosso povo são verdadeiras cercas para nos impedirem de transgredirmos a Torá. Então, Yeshua, ele nunca ensinou contra a Torá. Algumas dissensões, como eu disse, foram sobre certas tradições. A gente pode ver, por exemplo, um fato interessante. Uma vez Yeshua fala de alguns preceitos da Torá, como, por exemplo, não matar. E ele disse que todo aquele que ofende a um irmão sem motivo está matando o irmão. Imagine. A gente pensava que não matarás era só mesmo tirar a vida da pessoa, mas não. Quando nós ofendemos um irmão, nós estamos matando ele. Quantas vezes nós matamos pessoas? Pela ofensa, por uma palavra que falamos. Tanto é que Yeshua falou: se você estiver lá diante do altar com a tua oferta, e você se lembrar do que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro no teu irmão. Deixa ali a tua oferta num cantinho ali, vai lá primeiro no teu irmão, reconcilia com ele e depois volta e apresenta a tua oferta. Continue conosco. Continuando então o nosso programa, eu falava que Yeshua não veio acabar com a Torá, trazer outros ensinamentos, como aquela acusação falsa que veio contra Estevão lá, que Yeshua iria mudar os costumes que Moisés ensinou. Yeshua jamais fez isso. Então, Yeshua fala ali que uma pessoa que aborrece a seu irmão está matando seu irmão. Obviamente, aborrecer sem causa, né? Sem um motivo justo. Porque muitas vezes temos que repreender uma pessoa e isso aborrece. Mas, e ele continua dizendo assim,
que ouviste o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério ou não adulterarás. É um dos preceitos das 10 palavras. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Então, de acordo com Yeshua, adultério não era só o ato em si, mas o plano, a mentalidade, a visão, a cobiça também já era considerada por Deus adultério. Então, como é que Yeshua veio abolir a lei? Ele veio, obviamente, como parte da nova aliança, que Deus falou lá em Jeremias 31, 31 a 34. Ele veio para ensinar, para colocar nos corações das pessoas a lei de Deus. A lei de Deus sairia do papel, sairia do literal, do físico, para entrar dentro de nós, dentro da nossa mente. E nesse ensinamento estava isso: cumprir melhor a Torá. E foi isso que Yeshua fez. Yeshua ensinou o seu povo a cumprir melhor a Torá, a serem melhores observadores da Torá. Eu não vim abolir a lei, mas cumprir. Ensinar a cumprir. Então, não encontraram nele, ninguém encontrou na pessoa de Yeshua uma forma de condená-lo. Porque ele ensinava de acordo com a Torá. Ensinava com sabedoria. Nós temos, por exemplo, no livro de Yohanan, de João, o Evangelho de João, um lugar em que ele foi procurado por um sábio, por Nicodemos, um sábio, um membro do Sinédrio. Ele foi procurado à noite por aquele homem, obviamente, porque ele não podia, ele não tinha como, ele não podia se expor. Aquele homem, o Nicodemo, não podia se expor, então ele procurou Yeshua à noite para conversar com Yeshua. Então Yeshua jamais ensinou contra a Torá. Jamais. E por isto, telespectadores, é que Yeshua estava atraindo quase todo o nosso povo na época. A grande preocupação da classe sacerdotal dominante é que todos pudessem crer nele. Se bem que se todos crescem em Yeshua, não ia acontecer nada do que eles estavam preocupados. Que Yeshua iria se aproveitar da sua credibilidade, da sua influência e promover um levante contra Roma. Isso não iria acontecer. Não era tempo. Não era o tempo ainda para Mashiach se assentar no trono e começar o seu reino. Então isso não aconteceria. Mas havia essa preocupação. Ele está conseguindo, ele está crescendo, ele está tendo aceitação, a grande parte do povo está crendo nele, ele faz milagres, ele levantou Lázaro depois de 4 dias morto, ninguém pode negar esse milagre. Então, além dele ensinar tudo com perfeição, ele tinha sobre si o poder de Deus e ele realizava grandes milagres, e isso fazia com que cada dia os seus seguidores crescessem em número. Eu falei para vocês que depois, já na era apostólica, o livro de Atos fala que
uma multidão de sacerdotes obedeceu à fé. Multidão de sacerdotes, um grande número de sacerdotes. No dia de Pentecostes, de Shavuot, cerca de 3, veja bem, no dia de Shavuot, dia esse que muitos judeus que viviam na diáspora, que viviam fora das terras de Israel, lá compareceram em Jerusalém, de acordo com o preceito, para participar da festa. Cerca de 3.000 desses creram nos ensinamentos de Yeshua. Aceitaram a Yeshua como Messias. 3.000 num dia. Será que Yeshua estava ensinando a transgredir a Torá? Cabe na sua mente isso? Que Yeshua ensinou o povo a transgredir a Torá? Não, lógico que não. E aqueles 3.000 foram batizados, passaram pela Tevilá para a remissão dos seus pecados, que é um passo extremamente necessário para quem crê. Eu até gostaria de fazer uma pergunta para vocês aqui que estão me assistindo. Vocês acham que aqueles 3.000, como eu já disse, uma grande parte desses discípulos se tratava de judeus da diáspora que haviam vindo das suas nações? Vocês acham que aqueles 3.000 discípulos, quando voltaram para as suas cidades, muitos desses lugares em que eles estavam tinham sinagogas? Vocês acham que quando eles chegaram na cidade de onde eles vieram, eles abandonaram a sinagoga? Vocês acham? Vocês acham que eles voltaram? Olha, agora a gente faz parte de uma outra religião, nós não somos mais judeus, nós vamos fundar aqui uma congregação aqui. Eu entendo que eles voltaram para suas sinagogas. Voltaram. Porque a única coisa que faltava a eles, a única coisa quando eles perguntaram a Kefa, a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões e irmãos? Que faremos? Então Pedro lhes disse, arrependei-vos. E cada um de vós, obviamente, depois de haver anunciado, essa pergunta deles foi porque eles ouviram a prédica inspirada de Pedro sobre o Messias. E eles então perguntam, que faremos, varões e irmãos? E Pedro então lhes diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado ou passe pela Tevilá em nome de Yeshua HaMashiach para perdão ou para remissão dos vossos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo, de Ruach HaKodesh. Então, o que faltava para o nosso povo? Mashiach. Só Mashiach. Com certeza aqueles israelitas que viviam na diáspora voltaram para suas cidades, para as suas sinagogas, e lá eles permaneceram cumprindo Torá, melhor ainda do que antes, mas com Yeshua no seu coração como o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo. E era tudo que eles precisavam. Ah, mas alguns deles se voltaram, naquele lugar não tinha sinagoga, eles passaram, está tudo bem. Quem sabe se veio um grupo de pessoas de uma região lá e veio todo o grupo, e todo o grupo creu, chegou lá, continuaram como uma sinagoga crendo em Yeshua. Mas aqueles que faziam parte de uma outra sinagoga, voltaram para as suas sinagogas crendo em Yeshua. Era só isso. Tudo que o nosso povo precisava e precisa até hoje é crer que Yeshua é o Messias do nosso povo. Então, meus amigos,
Yeshua jamais ensinou quanto a Torá. Quando nós ensinamos aqui no programa Or Teshuvá, luz para Teshuvá, quando nós ensinamos aqui que temos que voltar, fazer Teshuvá, fazer retorno às raízes, nós temos que voltar àquela fé vivida, praticada nos dias de Yeshua, por ele e por os seus discípulos, e por seus discípulos. Nós não podemos fazer coisas contrárias à Torá, porque ele não ensinou isso. Bom, eu acho que tem muita coisa, nós podemos nos aprofundar nessa questão, em detalhes, como tem, por exemplo, aqui eu falei da Tevilá, do batismo dos 3.000 ali no dia de Shavuot, ou Pentecostes. E tem muito mais detalhes sobre isso que nós podemos estudar, principalmente quando, alguns anos depois, essa salvação se estende também aos gentios. A gente sabe que Jeremias 31 a 34, fala de uma nova aliança, ou da renovação da aliança, para que muitos não entendam que nova aliança é uma outra aliança. Não, é a renovação da aliança do Sinai, porque nesse texto fala de se colocar a Torá nos corações. Então, essa aliança, a princípio, de acordo com Jeremias, ela seria feita com a casa de Israel e com a casa de Judá. Ali não aparecem os gentios. Tanto é que Yeshua, quando vem ensinando, ele diz aos seus discípulos é o seguinte: vocês não devem ir pelo caminho dos gentios, porque eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E até Yeshua mesmo rejeitava muitas vezes qualquer coisa com os gentios, porque não era o tempo ainda. Mais tarde chegaria o tempo em que os gentios seriam incorporados naquela comunidade. Mas, a princípio, a nova aliança era feita com a casa de Judá e com a casa de Israel. Muito obrigado pela sua atenção, por estar conosco. Continue assistindo os nossos programas. Shalom.